Bom dia, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de literatura. Então, hoje, pessoal, vamos estudar pré-romantismo, origens do movimento e contexto histórico, parte 1. Por que parte 1? É um assunto pequeno, porém, é nosso último assunto de literatura. Após esse conteúdo, não teremos mais conteúdos novos de literatura. Então, vamos dar uma fracionada para que possamos dar uma esticadinha. E aí depois a gente fica só com aulas de revisão até a prova, tá certo? Então a aula será um pouco curta e também até interessante para o aprendizado, né? De qualquer forma, fica melhor para quem está com vontade ainda de aprender algo. Página 98, hein, gente? Não falei, mas na página 98. Introdução. Vamos entender um pouco sobre a introdução. O que acontece, pessoal, é que quando nós chegamos à metade do século XVIII, ocorre o esgotamento das ideias do classicismo e das outras escolas literárias, até o arcadismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a literatura clássica, essa que nós estávamos estudando, classicismo, aí viemos para outras escolas até que chegamos ao arcadismo, elas perderam o valor para as pessoas. Estava esgotada aquelas ideias, aquele ponto de vista, aquele tipo de literatura. As pessoas já não estavam mais gostando, já não estavam mais contemplando aquela visão apresentada pelos autores. E o que acontece é que os artistas mais jovens, eles assumem uma posição de rebeldia contra esse padrão clássico de literatura, que é o modelo da Grécia e de Roma, greco-romana. E aí eles começaram a defender que a liberdade e as emoções deveriam conduzir a produção artística. Até então, as obras eram muito impessoais, era muito objetiva, não tinha tanto lado subjetivo do artista. O artista não revelava suas emoções, não se revelava uma pessoa triste ou uma pessoa feliz. Era muito imparcial e isso começou a incomodar as pessoas mais jovens. Os jovens artistas queriam modificar esse modo de escrever literatura daquela época. E esse espírito de rebeldia, de vontade de renovar, de modificar a literatura, termina com o surgimento do romantismo, que é uma nova escola literária, que vocês irão estudar de fato o romantismo no segundo ano. Independente de onde vocês forem estudar, no segundo ano de literatura, vocês vão estudar romantismo. Hoje, essa semana, essas 2 semanas provavelmente, nós vamos estudar somente o pré-romantismo, entender a base do romantismo. No próximo ano, aí sim, estudaremos de fato o romantismo. Mas para isso vamos entender um pouco sobre o contexto do romantismo. O que acontece é que as ideias iluministas, elas até mesmo favoreceram o surgimento de uma nova classe dominante que foi a burguesia. E essa burguesia se aflorando, desenvolvendo, crescendo, culminou na Revolução Industrial. Aqueles modelos de literatura já não serviam mais porque representavam as ambições, os desejos, as vontades do público do passado. A nova classe dominante, as pessoas que liam agora, que comandavam, os burgueses, era a burguesia. A burguesia se tornou o público leitor e apreciador da arte, naquele contexto atual em que vai surgir o romantismo. Ainda lá no iluminismo, era possível a gente perceber que algumas características iriam culminar no pensamento do romantismo. Por exemplo, o pensador francês Rousseau, ele considerava que a vida social corrompia a natureza humana e que a natureza poderia funcionar como um refúgio, onde o homem poderia resgatar a sua bondade e a sua pureza moral. Então, isso aí, pessoal, isso tudo aí vai se converter em uma característica do romantismo, que é chamada de evasão e fuga. Então, o final do iluminismo para o surgimento da Revolução Industrial favoreceu o surgimento das ideias que culminariam no surgimento de um novo movimento literário, que foi o romantismo. Como eu disse, a aula seria breve pelo fracionamento do conteúdo, então a atividade para casa também será curta pelo fracionamento do conteúdo. Somente páginas 100, 101 e 102. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês.
Se te ficou alguma dúvida, se não entendeu alguma coisa, pergunta pelo WhatsApp, tá bom? Olha a atividade lá no site. Tchau, tchau.